Fala galera, eu sou Luiz Felipe Ramos e esse aqui é mais um Arquivo High Speed. No programa de hoje, irei falar sobre uma das mais importantes categorias do automobilismo mundial. E o melhor de tudo, ela é nossa. Estou falando dela, a Stock Car Brasil. Então, já curta, compartilhe, comente, dê sugestões e deixe o seu like aqui neste vídeo. Roda a vinheta! Stock Car. Stock Car, ou também chamada de Stock Car Brasil, é uma categoria de automobilismo brasileira criada no ano de 1979, a qual iniciou como monomarca, tendo apenas a participação da Chevrolet. Com o passar dos anos, a categoria também recebeu o auxílio de outras montadoras, como a Peugeot, a Mitsubishi e a Volkswagen. Lembrando que a partir do próximo ano, haverá a presença não apenas da Chevrolet, mas também a da Toyota na categoria. História. Na década de 1970, o automobilismo brasileiro vivia dias férteis. Emerson Fittipaldi e José Carlos Passe davam show nas pistas de Fórmula 1, enquanto que aqui no Brasil havia algumas outras categorias, como a Fórmula V, a Speed 1600 e a Divisão 1. Porém, como essa última não atraía público e não era atraente para as marcas, foi criada em 1977 uma categoria alternativa a fim de atrair mais público e interesse das montadoras. Foi então que criou-se assim a Stock Car. A sua primeira temporada oficial ocorreu no ano de 1979. A primeira prova, disputada no Autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul, teve a vitória de Afonso Giafone. A partir de 1980, apenas a Chevrolet participou do torneio. Também em 1980, um jovem piloto paulista, que havia retornado depois de uma malfadada passagem na Fórmula 1, apareceu para correr na categoria. Mal imaginavam que aquele jovem chamado Ingo Hoffmann viria a dominar a categoria a partir do final da década de 1980. A primeira temporada foi vencida pelo também paulista Paulo Gomes. Na década de 1980, a categoria passou a ganhar força e em 1982 ocorreu então a primeira prova disputada fora do Brasil. A prova foi disputada no circuito do Estoril, em Portugal. A categoria, na época, tinha um piloto português, Pedro Queiroz Passos, conhecido como PQP. Ele custeou, através de seu próprio bolso, toda a logística de levar os carros e pilotos para o circuito português. Em 1987, ocorreu uma grande mudança na categoria. Com a mudança do apoio da GM na organização, foi adotada uma nova carenagem, criada e montada pela fabricante de carrocerias de ônibus Caio, que era inserida em cima do chassi do Opala. O carro ganhava na aerodinâmica e no desempenho, ficando muito parecido com um protótipo, porém sem a marca da GM. Os equipamentos de segurança também ficaram mais sofisticados, uma vez que 2 anos antes ocorreu o primeiro acidente fatal da história da categoria. O paulista Zeca Grigoricinski morreu após um acidente em Interlagos, no qual seu Opala capotou e pegou fogo. Ainda que tivesse sido levado ao hospital, Zeca padeceu por 10 dias antes de morrer. Na década de 1990, a GM voltou a investir pesado na categoria. Entretanto, sendo pareada com a Copa Corsa Metrocar e a Fórmula 1, a Stock Car perdeu grande interesse do público. Sendo assim, a GM inventou uma estratégia no mínimo criativa, a chamada Chevrolet Challenge, a qual as provas da Stock Car e da Fórmula Chevrolet ocorriam no mesmo dia, no mesmo autódromo. Para isso, os ingressos eram distribuídos gratuitamente nas próprias concessionárias da Chevrolet. Nessa década de 1990, dominaram Ingo Hoffmann
e Paulão Gomes. Após muitos anos usando a carroceria do Opala, a partir de 1994 houve uma mudança. A carroceria adotada, então, foi a do Chevrolet Ômega, substituto do Opala na linha de montagem da GM. A carroceria do Ômega durou até o ano de 1999. Foi então que, em 2000, foi adotada uma nova carroceria, a do Vectra. Também em 2000, a categoria adotou uma nova estratégia. A carroceria do Vectra, como dito há pouco, foi adotada. E, a partir de 2000, não era mais um stock car em seu conceito literal, um carro trazido das ruas para as pistas, sofrendo as alterações necessárias para a corrida. A partir de 2000, foi adotada uma bolha feita de vidro a fim de modernizar a competição e a segurança dos pilotos. A tal bolha, inspirada na NASCAR americana e na DTM alemã, começou a ser produzida na empresa ZF, propriedade do ex-piloto Zeca Giafone. O motor, no entanto, ainda era o 4.1. A partir de 2001, entrou o motor V8, porém a General Motors deixou de organizar a competição em definitivo, que desde então passou a ser realizada pela empresa Vicar, de propriedade do ex-piloto e ex-diretor de prova Carlos Coll. Em 2003, iniciou-se uma nova era na Stock, que dura até os dias de hoje. Durante os anos 80 e 90, a categoria foi dominada por medalhões do automobilismo brasileiro, como Ingo Hoffmann, que conquistou 12 temporadas, e Paulão Gomes, que conquistou 6 vezes. Além disso, também houve o título de outra lenda do automobilismo brasileiro. Chico Serra levou o caneco em 3 oportunidades. Porém, em 2003, um jovem piloto de 23 anos mudaria todo esse quadro. O paranaense Davi Mufato, filho da lenda Pedro Mufato, conquistou o campeonato. E em 2004 e 2005, houve o bicampeonato de Giuliano Lossaco, pondo fim, então, à Era dos Medalhões, iniciando-se assim a Era dos jovens e talentosos pilotos, os quais muitos tentaram a sorte na Europa, porém retornaram para gravar seu nome na Stock Car, como é o caso de Gabriel Casagrande, Felipe Fraga, entre outros. Em 2004, a categoria adotou a carroceria do Astra. A temporada de 2005 também entrou para a história da Stock. Depois de 23 anos, uma prova voltou a ser realizada fora do Brasil. A prova foi realizada no Autódromo Oscar Gálvez, em Buenos Aires. Também em 2005, o grid aumentou de 30 para 40 carros. E dessa vez, pela primeira vez desde 1979, a categoria voltou a ser multimarca, tendo a presença da Chevrolet e da Mitsubishi, com o modelo Lancer. O ano seguinte, 2006, teve mais novidades. Além de a corrida na Argentina ter sido mantida no calendário, a Stock V8 recebeu a terceira marca, a Volkswagen, com o modelo Bora. Além disso, as equipes foram liberadas para a utilização do uso da telemetria, que permite um maior controle das equipes sobre o comportamento do carro e do piloto. Para 2007, a competição contou com a participação de uma quarta montadora, acredite, a Peugeot, utilizando a carenagem do 307 sedã, inicialmente em 8 carros e posteriormente em 10. O objetivo era de que a categoria tivesse pelo menos 10 carros de cada montadora. Em 2008, no entanto, a Volkswagen anunciou a sua saída da categoria e o número de carros no grid de largada caiu de 38 para 34. Também em 2008, uma outra novidade. Houve a estreia da Corrida do Milhão. A prova, com duração maior às demais, foi disputada pela primeira vez no Autódromo Saudoso de Jacarepaguá, vencida por Valdeno Brito, tendo Luciano Burti em segundo lugar. O ganhador dessa prova, além de receber R$1 milhão, ganha também um anel relativo à sua vitória na categoria, tal como as 500 milhas de Indianápolis. Em 2009, mais tristeza. Ingo Hoffmann abandonou a categoria depois de mais de 30 anos correndo.
e a Mitsubishi também anunciou a sua saída da categoria. Porém, houve uma nova mudança no regulamento, a qual deixou os carros mais parecidos com os da DTM alemã. Também em 2009, pela primeira vez na história, a categoria foi disputada num circuito de rua, tendo como palco a cidade de Salvador, na Bahia. A partir de 2010, o combustível utilizado nos carros voltou a ser o etanol, em substituição à gasolina. E os carros também passaram a usar injeção eletrônica, e a categoria ganhou mais um circuito de rua, no caso, Ribeirão Preto, localizado no interior de São Paulo. Em 10 de março de 2010 foi anunciada a fusão das categorias Stock Car Light e Pickup Racing, criando assim a Copa Chevrolet Montana, nova divisão de acesso à categoria principal. Também foi criada a Mini Challenge, em substituição à Stock Junior. Em 2013, foram 34 carros no grid, com 11 equipes correndo de Chevrolet e 9 utilizando Peugeot. Tal temporada ainda ficaria marcada pela estreia da lenda Rubinho Barrichello. Depois de passar 24 anos ininterruptos correndo em pistas fora do Brasil, Rubinho voltou para correr justamente na Stock, sendo campeão da Corrida do Milhão e da temporada no ano seguinte. A temporada de 2014 ainda ficou marcada pela estreia de Goiânia na Corrida do Milhão. Em 2016, a carroceria foi mudada do Chevrolet Sonic para o Chevrolet Cruze. A categoria, anteriormente dominada por pilotos experientíssimos, hoje possui tanto jovens talentos como Bruno Batista, Marcel Coletta, Gaetano Di Mauro, Gabriel Casagrande e Felipe Fraga, que foi campeão em 2016 tanto da temporada quanto da Corrida do Milhão, e pilotos renomados do nosso automobilismo, como os ex-Fórmula 1 Rubinho Barrichello, Ricardo Zonta, Max Wilson e Nelsinho Piquet, além do bicampeão de Le Mans e da Stock, Daniel Serra. Pontuações. Em 2006, a Stock adotou um sistema de competição baseado na NASCAR americana, o chamado Playoff. Ao final das primeiras 8 corridas, os 10 primeiros pilotos classificavam-se para a superfinal, recebendo uma pontuação extra que era somada à pontuação do campeonato. A partir de 2012, foi adotado um novo sistema de pontuação, premiando os 20 primeiros colocados ao invés de 10, como era na temporada 2006. Em 2013, atendendo uma solicitação de pilotos e equipes, a organização passou a premiar o vencedor com 24 pontos, 20 para o segundo e 18 para o terceiro, decrescendo 1 ponto até o 20º, que recebera 1 ponto. E a última e decisiva etapa valeria o dobro da pontuação final. O descarte de pontos também foi cancelado nesse formato de pontuação. Recordes. Em 2 ocasiões, foram utilizados carros da Stock para atingir altíssimas velocidades. Em 1991, o campeão da temporada de 87, Fábio Sotomayor, levou seu Opala à rodovia Rio-Santos, a qual foi fechada apenas para essa ocasião. A bordo de seu Opala, atingiu a velocidade de 303 km por hora. O recorde perdurou até 2010, quando Cacá Bueno levou um carro da categoria ao deserto de Bonneville, na Califórnia. Deserto esse que é conhecido mundialmente por ser o palco de recordes de velocidade, o qual acelerados do mundo inteiro levam suas máquinas lá para atingir altíssimas velocidades. Nessa ocasião, o Vectra de Cacá Bueno atingiu inacreditáveis 345 km. Corrida do Milhão. Como dito há pouco, em 2008 foi adotada uma corrida com duração maior a fim de premiar o ganhador com R$1 milhão e mais um anel. A primeira edição, como eu falei há pouco, foi vencida por Valdeno Brito. Embora não tivesse sido realizada em 2009, a corrida voltou para o calendário no ano seguinte, em 2010, tendo sido realizada até os dias de hoje. Thiago Camilo é o maior vencedor da prova, tendo conquistado em 3 oportunidades, 2011, 2012 e 2015. Atrás dele vem Ricardo Maurício, com vitórias em 2010 e 2019, e Rubens Barrichello,
conquistadas em 2014 e 2018. Marquinhos Gomes é o piloto que tem mais poles, com 3 conquistadas. Cacá Bueno, Rubens Barrichello e Daniel Serra vêm em seguida, com 2 cada um. Os pilotos que mais vezes alcançaram a volta mais rápida na prova foram Alan Kodair em 2012 e 2013 e Thiago Camilo em 2011 e 2014. Ao longo da história, embora houvesse muitos momentos de alegria, a categoria também passou por momentos de extrema tristeza. Em 1985, o paulista Zeca Gregoricinski ficou preso nas ferragens depois de uma batida em Interlagos. Em 2001, o goiano Laércio Justino perdeu o controle do Vectra que pilotava e, depois de uma série de batidas, colidiu contra um caminhão de bombeiros no autódromo de Brasília. 2 anos mais tarde, o estudante Rafael Lima Pereira estava fora da área de segurança do circuito de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e foi atropelado pelo Vectra de Walter Salles. Durante a última prova da Stock Light em 2007, lembrando a principal categoria de acesso da Stock Car, o piloto paranaense Rafael Esperafico perdeu o controle de seu Astra na famigerada Curva do Café e bateu na proteção de pneus. Ao voltar para a pista, foi atingido em T pelo carro de Renato Russo. O paranaense morreu na hora. A última morte ocorreu em 2011, também na principal divisão de acesso da Stock, agora a Copa Montana, e também na famigerada Curva do Café de Interlagos. Debaixo de uma chuva torrencial, o piloto paulista Gustavo Sonderman perdeu o controle e se chocou violentamente. Embora estivesse consciente na hora do atendimento médico, veio a falecer no hospital em decorrência de complicações causadas pelo acidente. Jogos. Tal como outras categorias do automobilismo, a nossa Stock também teve seus jogos para plataformas digitais. Em 2010, foi criado um jogo para a PlayStation, em parceria com a Fórmula 1. No ano de 2018, foi criado o Stock Manager, disponível no site da categoria. Tal como o Cartola FC, permite que o usuário faça sua própria equipe e assim jogue, contratando pilotos e participando de corridas. E aí, galera, gostaram? Deixe aqui nos comentários as suas sugestões de matérias que vocês gostariam de ver aqui no Arquivo High Speed. Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal, além de ativar o sininho para receber sempre as notificações aqui do canal. Eu, Luiz Felipe Ramos, aqui pelo Portal High Speed. Tchau e até a próxima!